the management of knowledge. And thank you very much. So, Jaime, we want once again to thank you. Será a possibilidade desse primeiro dia. Jaime Breyle é bem conhecido de todos, é o diretor decano da área de saúde da Universidade Andina Simão Bolívar, sediada em Quito, universidade que é parte do Sistema Andino de Integração e, além disso, é um dos fundadores, uma das peças-chave do que conhecemos como sendo o movimento e o pensamento da medicina social. E Jaime, da década dos anos 70, muito precocemente, internacional lo hicieron, ele começou há muito tempo a falar sobre determinantes sociais da saúde. Todos conhecemos um texto do Heine que chamava-se A Economia Política e Saúde, onde se propõe o tema da determinação social. É uma contribuição que foi precoce para a compreensão desse tema e, logicamente, o Jaime continuou trabalhando nessa questão sobre a determinação social. Na reunião Rio +20, ele teve uma brilhante participação e hoje ele vai compartilhar conosco, hoje, essa tarde, a questão dos determinantes sociais da saúde como ferramenta para a construção de uma nova percepção da saúde pública. Uma percepção que está impregnada pelo pensamento da medicina social e da saúde coletiva. Então, seja bem-vindo, Jaime. Você tem a palavra e estamos atentos à sua participação. Em primeiro lugar, eu quero ver se me ouvem bem em todas as línguas. Sim, ouvimos bem. Bom, muito obrigado e obrigado pelo privilégio de essa importante plataforma de discussão sobre a questão de saúde pública para a América Latina. Eu lamento não poder estar fisicamente presente com vocês por algumas razões pessoais, e sobretudo de saúde. E gostaria de dar um abraço fraterno aos queridos amigos e colegas que estão reunidos aí no Rio. Há vários amigos e meus compatriotas do Equador, e eu tinha falado com o Fabiano para se eu poderia propor para vocês um período de uns minutos extras, além dos 20 minutos que me alocaram. Não passarei de mais disso, eu tentarei repartir o tema, falar de uma determinação social da saúde como ferramenta de ruptura. Significa nos colocar numa posição política epistemológica de ruptura, ou seja, da necessidade de uma mudança profunda. Jaime, estamos ouvindo perfeitamente bem, você pode falar. São dois objetivos recorrentes. Em primeiro lugar, no contexto da mudança histórica dos paradigmas da distribuição dos cuidados de saúde, contratar os modelos determinantes, os modelos de determinação, e discuti-los nos nós críticos, teóricos e operacionais e as linhas de desenvolvimento de um momento de determinação social da saúde diante dos desafios da questão, assim como os desafios da docência que nos levam à questão, à pesquisa. A minha palestra vai estar baseada numa síntese de um trabalho de pesquisa que levamos a cabo em contribuição ao esforço teórico internacional de vários teses de doutorados da Universidade Andina, o doutorado de saúde pública da Colômbia, pesquisadores do Brasil, com os quais trabalhamos, e pesquisadores da Colômbia Britânica, e uma pesquisadora de Harvard, em cooperação já há alguns anos com esforços que faz o SEDES, Alanes e outras entidades. Eu lhes menciono uma publicação que, se houver interesse, eu mandei a Oscar, uma publicação que se chama Determinantes Sociais da Saúde como Ferramenta de Ruptura. Eu gostaria de lhes dizer que os pontos-chave que eu quero trabalhar são: primeiro, estabelecer como material concreto, empírico, para as minhas reflexões, 2 casos
de dengue no Equador e dos alimentos no Brasil. Em seguida, trabalhar contraste entre determinantes e determinação, entrar em condições de uma intersectorialidade ética, com vocês e nós nos preocupamos muito com os desafios da intersetorialidade, depois estabelecer uma proposta para a oficina de doutorados que estamos organizando para novembro. Então, a minha primeira parte dos casos ilustrativos, gostaria de salientar 2 casos. O dengue no Equador, e nesse caso, mencionar que, em geral, se estabelece na saúde pública um problema com o dengue. Ele é concentrado no plano empírico, nos fatores causais chamados de riscos, e entramos nesse mundo do vírus, os criadores, os mosquitos e a exposição pessoais. Isso é apenas uma parte dos fenômenos que se desenvolvem socialmente determinados. Quando se vê... Aqui tem vocês a imagem Aqui tem imagem da cidade de Machala, no sul da costa equatoriana. Todas essas zonas em amarelo são monoculturas enormes de banana. São aqui camarão, e aqui a cidade está rodeada desses espaços de agroindústria crescente. Não apenas aqui se passa o processo de monocultura e de monopólio, mas também está crescendo um processo que chama-se em inglês land grabbing, que é a apropriação da terra, o que nós chamamos de grilagem. Vejam a imagem de 1994, 2007, como se concentrou a propriedade de terra em imensas extensões, em zonas dessas áreas que me refiro. Os camponeses, muitos camponeses organizados numa cooperativa, trabalham como se fazia antes, ou seja, a banana junto com o cacau em processos agroecológicos, de proteção da biodiversidade, em zonas de policulturas, lutando contra a monocultura, não usam produtos químicos, ou usam muito menos, e não usam plásticos. Porém, o crescimento da agroindústria em grande escala multiplica sistemas de poluição por produtos químicos e uso maciço de plásticos e um processo de fungos, que é o de aquecimento, em que a perda de biomassa e da biodiversidade, a degradação dos solos, destruição da depressão de água, isso ligado à maior retratividade do solo devido ao aumento do aquecimento. Já começamos a ter provas de umas curvas de aumento mediano das tendências de aquecimento climático, e tudo isso, obviamente, como os senhores sabem muito bem, ligado ao ciclo de reprodução do mosquito Aedes aegypti e os tempos de replicação viral. Há um conjunto de processos que eu não vou tratar em detalhe da agroindústria, combinada com o desenvolvimento neoliberal das cidades, em que, em geral, esses grandes processos de grande escala vão ao desenvolvimento social e ecossistêmico do habitat e dos vetores, os criadores das mosquitos, e nas populações humanas, os fatores de vulnerabilidade e exposição na produção de banana, que usam maciçamente agrotóxicos, a qual mata os predadores naturais dos mosquitos, que rompe o equilíbrio entre os predadores e os mosquitos, multiplicando a possibilidade de criação do mosquito e processos maciços de desflorestação e uma agroindústria que, sem controle e sem certificação adequada de produção, destrói a biodiversidade, a biomassa e contribui ao aquecimento, uma degradação urbana e uma fratura ecológica das cidades, que aumenta na condição de grandes fontes de infecção e multiplicação de criadores peridomiciliares e a multiplicação do modos de vida urbanos, onde se ocorre uma condição de fatores de contato, os chamados fatores de mistura, e aumento da população suscetível. Esse tipo de problemas já se reflete nos nossos estudos na diferença das classes sociais do tipo de recipientes, o tipo de containers de águas, onde os tanques maiores estão nas zonas onde não há água e onde moram as classes mais
mais expostas à picada do mosquito, onde encontramos diferenças dos índices, por exemplo, o índice de pulpa por pessoa, que é o dobro, esses índices são o dobro nas zonas onde moram as populações mais pobres, comparado com a zona de classe média e os setores mais ricos. Uma diferença por classe da prevalência do problema do dengue e, em definitivo, estamos trabalhando intensamente em reconhecer como ocorre o processo de determinação social da transmissão dos sistemas de exposição, vulnerabilidade e distribuição, das próprias políticas públicas dos governos, tanto federal como local, e da capacidade coletiva dos diferentes tipos de bairros da cidade e da relação que cada um desses sistemas tem com os grandes ecossistemas. Então, nós pensamos que essa ação, obviamente, do ponto de vista integral da determinação social, nos permite reconhecer processos críticos para aumentar uma ação intersetorial, onde o Ministério da Saúde, os governos locais, a Copenval, como organização dos pequenos produtores de banana, e as universidades participantes, começamos a entender que os processos gerais, individuais da determinação social têm que ser trabalhados, não apenas um fortalecimento do serviço de saúde e das iniciativas nos problemas finais. No caso do Brasil, o problema da contaminação de alimentos é algo muito grave. Aqui nós entendemos como fundamental a questão que se resume no dossiê da Abrasco para o Congresso do Brasil, que foi inicialmente apresentado na reunião do Rio de 2012, que é a questão de que a maciça e desregulada aplicação de agrotóxicos, essa aplicação maciça e desregulada que se observa pelas curvas de crescimento enorme da aplicação por hectare por milhões de litros, isso já começa a se detectar na presença numa amostra a cada 100 alimentos, uma amostragem nacional, 28% tem a presença de produtos químicos proibidos e 35% tem a presença de produtos químicos. A questão muito preocupante que se observa no alface, no pimentão, na cenoura, em todos os produtos de alimentos que se consomem no Brasil. E que, nesse mesmo estudo, se apresenta um componente que mostra como estão contaminadas as fontes de água por agrotóxicos em todo o território brasileiro e como que uma questão incluindo nas mulheres da zona de alta exposição uma presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrotóxicos no leite materno das mulheres das zonas agrícolas. Então, nós já dissemos muitas vezes que falar de segurança ou de soberania alimentar em condições tais é algo irreal se pensamos de uma visão unicamente medicalizada. Temos que entender que há uma convergência gigantesca de grandes capitais que se investem no uso tecnológicos que não são feitos necessariamente pensando na alimentação e na vida, mas sim para se apropriar dos elementos da vida e aumentar os lucros. Processos que a acumulação é enorme, tem o monopólio das sementes e a biodiversidade e o aquecimento, e como isso se faz apesar de que não há e ao contrário, em estudos que foram feitos na Califórnia, houve estudos em que se provou, mesmo estudos experimentais de 2003 a 2011, ou seja, se acompanham cultivos comparados, são iguais ou maiores os rendimentos em grãos produzidos, em massa de produtos cultivados e em lucro e menor toxicidade da água fresca em áreas onde a produção se faz com sistemas agroecológicos do que naquelas das grandes monoculturas com sistemas tecnológicos como se usa nas agroindústrias controladas. De maior produtividade nessa base. Portanto, em condições como essa, a saúde, a equidade e a vida são irrealizáveis, ficam como retórica e a estrutura desse modelo produtivo, desse modelo social e civilizado se expande na América Latina,
são impossíveis na prevenção de um controle sustentável, por exemplo, de todo tipo de problemas. Nós pensamos que o modelo econômico que reproduz e alimenta de uma maneira de civilizações, uma cultura individualista, consumista e multiplicadora de lixos, isso é a antítese do que nós temos que fazer dentro da perspectiva integral que vocês colocam na proposta do ISAG. Portanto, nós precisamos sair de um paradigma que se concentra no individual, no peridomicílio, no ambiente da família exclusivamente, e que seja aberto a articular o individual com o coletivo, o grupal, e o grupal com os grandes fenômenos que acontecem na sociedade. Se entendemos a sociedade epidemiologicamente, saberemos avançar para a sustentabilidade, soberania, a saúde e a segurança, que nós chamamos são os 4 eixos. Essa integração precisa de um paradigma diferente. Nós precisamos avançar, e é aí que nós temos um obstáculo epistemológico nessa falta de compreensão da diferença entre a visão de determinantes que foi propiciada fundamentalmente desde textos de Mármore, de Solar, etc., com relação à visão latino-americana da determinação. Fazendo essa distinção é muito importante, mas no título do workshop de vocês, nova crítica em relação à equidade, parece que a noção de ter dado centralidade à equidade é um acerto do ISAG. Nós temos que trabalhar com equidade essa categoria porque é insuficiente comparado com outros elementos e categorias para pensar no direito à saúde e um novo modo de viver. Temos que trabalhar primeiro a diferença entre numa equidade pensada como elemento apenas de consumo ou acesso, especialmente o acesso apenas a serviço da saúde, e pensar na equidade como conectada a uma mudança integral de uma civilização solidária. A equidade como consumo é centralizada apenas como estilo de vida e na igualdade de índice de consumo. Uma equidade ligada a uma nova civilização, uma mudança profunda da vida, implica construir um novo viver solidário com uma reprodução estrutural da desigualdade, que é a que faz quando rico na acumulação de capital no resto da organização do consumo. Só assim poderemos pensar em territórios, em classes sociais que tenham modos de viver sustentáveis, soberanos, saudáveis e biosseguros. Devido a isso, nós pensamos que temos que abrir a categoria equidade para solidariedade e somar e pensar na preeminência de direitos humanos e da natureza sobre a economia, o acesso a uma cota de vida sustentável, justa, digna e segura, um consumo consciente e uma definição da necessidade, uma administração responsável do metabolismo, sociedade e natureza, um balanço de recursos presentes e futuros, justiça cultural, identidade plena, etc., etc. Ou seja, temos que ter uma ampla visão da solidariedade, onde tentamos, obviamente, a equidade como uma das consequências. Estamos colocando que a noção de determinação social tem que abrir para a luta pelos 4 S's da vida, sem as quais não é possível construir uma epidemiologia real, uma saúde pública emancipadora e transformadora. Quando falamos 4 eixos, nós estamos falando, eu repito até o cansaço, a sustentabilidade na maneira de viver e produção, a soberania, a solidariedade e uma visão de saúde e biossegurança integral que sejam feitos em todos os espaços da vida, no espaço da produção, em lugar de trabalho, no consumo, do lar, da mobilidade, os espaços da organização política, espaços da construção cultural e os espaços da relação com a natureza. E nessas 5 dimensões, o cumprimento das 4 S's da vida são para nós a bússola, o norte, onde nós temos que apontar na luta da saúde pública. E, portanto, para isso, seria importante fazer o contraste de determinantes e determinação. No texto que eu entreguei ao Oscar, aparecem alguns desses argumentos
que eu vou dar rapidamente, porque eu tenho pouco tempo, mas eu coloco essa distinção entre determinantes e determinação na história dos paradigmas, nas rupturas que a América Latina teve que fazer para construir o método da epidemiologia crítica. E, para isso, é importante colocar quais vão ser os critérios para analisar esses paradigmas. Pensamos que uma coisa fundamental é pensar na saúde como uma noção complexa e polissêmica, ou seja, a saúde como praxis, como objeto da realidade e como sujeito ou cosmovisão ou marcos interpretativos. 3 elementos inseparáveis que, lamentavelmente, nas epidemiologias clássicas convencionais se quebram e se divorciam artificialmente. Aqui nós estamos mostrando o documento que nós demos, uma matriz na qual estamos trabalhando um projeto de pesquisa teórica, onde as categorias objeto, sujeito e campo são aplicadas em diferentes categorias na análise de 1, 2, 3 e 4 tipos de paradigmas sobre a epidemiologia. Paradigma causal, a ecológica empírica, uma epidemiologia chama-se causal vitral-ficção, que é o modelo de determinante, e o de crítica, que tem, ao longo das décadas e dos ciclos, desde o século XIX até o atual, uma série de expressões como a medicina, que são críticas, a étnico-social, a ecossocial, a do desgaste e a de determinação social, que nós estamos falando sobre ela. É uma análise muito longa sobre a relação que nós estamos falando. Existe agora uma publicação que será em inglês e espanhol dessa análise profunda desses diferentes paradigmas. Mas o que eu quero destacar com essa importantíssima reunião do ISAG é que nós temos que trabalhar na necessidade da ruptura na saúde com objeto, sujeito e prática. Ruptura no objeto que nós temos que ir. Nós temos que superar a saúde pública e a epidemiologia pensada com a ordem causal linear, reducionista, apenas num plano empírico e essencialmente estático ou em equilíbrio, que são trabalhadas nas epidemiologias anteriores. Temos que quebrar também com a visão da academia unicultural tecnocrática que está presente e temos que também quebrar com uma praxis funcionalista que está comodamente acomodado no cenário dos elementos convencionais. Os modelos causais, que eu não tenho tempo de falar sobre eles agora, constam a base teórica do causalismo linear, do neopositivismo, do estrutural funcionalismo e teoria de sistemas, no caso do modelo ecológico empírico, e nos modelos causais lineares, onde, nesses mesmos modelos, existe uma visão factorial e uma associação ou inferência apenas de uma prática factorial. Se vocês, quando entrem nos textos onde são comentados esses detalhes, vocês podem observar com detalhe, ou no caso ecológico empírico, quando se fala de sistemas, desequilíbrio de sistemas, e que é a forma clássica de trabalhar. Pensamos que o modelo linear clássico, unifactorial ou multicausal, é justamente aquele que cria uma inconsistência e impossibilidade de penetrar na determinação social. Não interessa quanto se sofistique isto, se avançarmos aos modelos multicausais mais sofisticados, inclusive com modelos matemáticos, quando se aproxima da realidade apenas com observação, só alcança a observar uma parte ou fragmento da realidade, como são registrados no ato de observar. E no plano dos fenômenos, efeitos epidemiológicos observáveis sem penetrar no plano da determinação. E não é resolvido isso, na verdade, com essa epidemiologia empírico-analítica. E apesar da robusca formal, não podemos explicar a relação entre o sistema social, a maneira de viver e da saúde. Não é possível entender tampouco a distribuição por classes das formas e intensidade de exposição humana a processos perigosos, nem a vulnerabilidade diferencial do coletivo situado em inserções sociais diferentes. Não existe maneira de compreender profundamente o metabolismo, sociedade e natureza
E depois, com esse modelo, o causal ecológico empírico é difícil conhecer a sociedade sem transformar. Então, aparece o que nós estamos chamando agora um causal tardio de transição, que é o caso de modelo determinante social. Continua na teoria causal, mas existe uma maneira de abrir para as estruturas sociais. Um modelo que foi apresentado pela Comissão da ONU, retomando os textos de Soler, Irwin, de Marmot e os outros, embora já reproduzem, apresenta esse causalismo ampliado das causas e falam de uma análise multinível e falam sobre a teoria da governança. Esses elementos dessa potencialidade se perdem devido aos motivos que eu apenas agora mencionar. Esse modelo assume a estrutura social, mas como sistema causal, como determinante causal de estruturais, como causas externas, como estruturas em maneira de variáveis e não como categorias de análise da acumulação de capital e do processo de reprodução de relações de poder com base na relação de propriedade política e cultural. É uma perspectiva de um sujeito institucional, do funcionário que está enrolado no poder público nas agências internacionais e que tem como objetivo alcançar metas técnicas como as do milênio, mas não a transformação da base fundamental da raiz do sistema de acumulação, que é o que nos preocupa como geradores de condições da determinação social. O que podemos dizer, avançando em síntese numa crítica ao modelo de determinantes, que como converte as estruturas em variáveis e não em categorias de análise do movimento histórico da acumulação, não pode oferecer uma crítica direta da organização social, da sociedade de mercado e das suas consequências na saúde. Não analisa o processo radical de acumulação econômica e de exclusão social como eixo de uma reprodução ampliada da inequidade social, nem tampouco abrange o metabolismo da sociedade natureza. As categorias analíticas, ou seja, causas estruturais que são mencionadas no modelo e por isso chamamos de transição, aparecem com abstrações formalmente sonoras, mas com bases de conteúdo crítico de movimento. Determinantes estruturais de inequidade, de intermédios, etc., são elementos que estão presentes, mas que perderam sua força explicativa quando foram desdobrados no sistema causal reducionista e linear. Assume como nós tínhamos feito nos anos 70 as dimensões do geral, do particular e do singular, mas convertendo-as em níveis de variáveis ou fatores causais, e ao fazê-lo há um modelo mais para trabalhar suas focais de governança, em vez de trabalhar a relação entre a ordem histórica da acumulação de capital e uma maneira civilizatória do capitalismo com relação à saúde. Embora projeta uma crítica social, nós estamos chamando de modelo de transição e projeta uma crítica social, e o discurso de uma epidemiologia integral, infelizmente, recai numa ruptura falida e uma reparação funcional dos vícios interpretativos do causalismo. Coloca no eixo da praxis a noção de governança, e talvez isso seja interessante. A governança, que é uma categoria que analisa o espaço com cuidado e que tem potenciais interessantes, porque ele traz um novo estilo de governo, diferente do controle jerárquico, mas também temos que afastar do mercado, caracterizado por um maior grau de interação e cooperação entre o Estado e os atores não estatais no interior de redes decisórias entre o público e o privado. É uma perspectiva interessada que, embora esse paradigma ele coloca a superação do controle jerárquico vertical por parte do Estado e também o princípio de acabar com o princípio neoliberal do controle do mercado e abertura em relação à gestão na saúde participativa reticular. E agora existe um grande debate sobre a riqueza e as fraquezas da noção reticular da ação. Existe esse debate nas redes e isso está numa discussão teórica política da sociologia contemporânea, antropologia contemporânea,
E esse fato de difuminar os limites entre o setor público e privado pode ser uma faca de dois gumes em relação ao poder onde isso é debatido. Essa tendência democratizadora são irrealizáveis, no meu entender, em sociedades onde existe o acúmulo e o monopólio. Os anos de trabalho nos ensinaram que, em contextos determinados por grandes assimetrias nas relações de poder, as boas intenções e conceitos como esses são convertidas em armas de hegemonia. Quem define aonde nos leva o que coloca um limite entre o público e o privado não é a boa intenção de atores técnicos, de boas pessoas como nós, pessoas acadêmicas ou técnicos de classe média, mas isso é dividido entre as grandes relações de poder que são, em última instância, por trás das políticas reais. É por isso que nós exigimos trabalhar com outras ferramentas e outra visão da política. E isso que pretende o modelo da epidemiologia crítica, um modelo no qual existe uma gama de potencial. Nós temos desde a que existia nos fins do século XIX, com Paredes, Allende, Sigrid Rose, a economia política e materialismo histórico da saúde, a epidemiologia etnossocial de Almeida, com a etnologia crítica, a epidemiologia ecossocial de Krieger, com a economia política e crítica e biologia crítica da saúde, a epidemiologia do desgaste de Laurea, com a economia política e teoria crítica do Estado, e também o que está ligado ao realismo crítico, economia política, ecologia política e biologia crítica também. Tudo tem riqueza que tem que ser buscada, articulada, entendida em profundeza. E tem maneiras de construir o objeto, o sujeito e a praxis. E eu não tenho tempo nessa apresentação rápida entrar em detalhes, mas aqui entender como é que cada um desses paradigmas que nós chamaríamos de modelos críticos, ou que são expressões do modelo crítico, da paradigma, da visão crítica do acúmulo do capital, são bem colocadas. E eu não insisto aqui, não estou falando de acúmulo de capital porque eu tenho uma noção economicista da interpretação da realidade, mas porque eu acredito que é um elemento, é o resultado de uma reprodução social onde existe a dialética da construção de formas políticas e culturais da nossa sociedade. Nós colocamos, no caso da nossa proposta, um sistema de contradições general, particular e individual, com cúmulo de capital e a maneira de civilização com o metabolismo da sociedade natureza e a relação político-cultural como complexidade que se movimenta e gera todo esse grande processo de determinação social da vida, a sua função da natureza biológica e as maneiras complexas e mais complexas e a posição e contradição que existe com a construção dos 4 S's da vida. Sujeito emancipador que trabalha com sistemas de contradições, liberando do modo de colação e individualista e consumista, e uma transformação da relação de poder, do poder público e social e dos processos críticos da determinação social. Defendemos profundamente, estamos colaborando com o Ministério da Saúde do Equador, no que nos permite as nossas capacidades na geração de uma construção pública e social da gestão. E colocamos aqui a importância de entender que a sociedade, os novos grupos, os estilos de vida individual e os organismos psicofísicos, elementos psicofísicos da vida estão profundamente relacionados e que as políticas de saúde têm que levar em conta que cada um desses níveis serão contradições entre os processos protetores, suportes e valores versus os processos destrutivos. E quando nós entendemos isto, podemos fazer uma prevenção profunda em todas as dimensões, podemos fazer uma prevenção profunda quando esses elementos todos, não somente com os efeitos finais e os destinos de vida. Então, colocamos a necessidade de lutar e construir os modelos epidemiológicos da saúde pública ao redor da defesa das 4 S's da vida. Não podemos fazer o controle de intervenção do sectorial, do câncer, da toxicidade maciça, da incapacidade, do crescimento das doenças crônicas, se não trabalharmos na grande raiz reprodutora dos problemas, que é
o viés econômico, político, social. Então, a determinação social começa a trabalhar com essa grande dialética entre a sociedade e a natureza, a determinação social em todas as direções, tanto no ambiente, da vida, da parte da natureza, dos direitos que nós temos que proteger, à margem do humano e dos direitos humanos e de saúde, que em conjunto nos permitem construir a grande determinação social da vida. Eu me entrei nessas questões conceituais desfacando as mais rupturas necessárias da terminologia crítica, a determinação social como superação do causalismo, a noção de reprodução social como a questão formulada a nível dos fenômenos. Estamos a concepção dialética da sociedade como a superação do ecologismo empírico e a crítica empirista da estética, a permanência de um imposto quantitativista e a distribuição das condições de saúde, além dos status espíritos, condições de classe, de relações de poder, e superar a linearidade na produção e distribuição da saúde e expor a sua complexidade, a qual propusemos as categorias nos 4 eixos da vida. E as rupturas atuais que necessitamos consumar dos direitos da natureza para superar o antropocentrismo. Como fazer isso quando os governos democráticos da América Latina, incluindo, têm um debate incompleto da contradição entre a necessidade de produzir para financiar os modelos sociais e os benefícios da população, porém, como proteger a natureza. Essa é uma discussão ainda inconcluída, não acabada, que temos que trabalhar. E aí a terminologia crítica pode jogar um papel importante, como construir uma intercultura emancipadora para superar o uniculturalismo gênero social e intelectual, como construir um modo de civilização sustentável, soberano, solidário e saudável, bioseguro, para superar a sociedade produtivista, dependente, competitiva e malsã, geradora de defeitos. A excelência acadêmica, metacrítica e intercultural para superar o academicismo arrogante, funcional, mas construir uma reforma ligada a uma revolução emancipadora para superar o reformismo funcional. Da saúde pública. Hemos dado E uma definição de epidemiologia crítica que precisamos visitar e que vamos propor nos fora de discussões técnicas e de docência, de pesquisa. Em síntese, o paradigma da epidemiologia crítica latino-americana da era moderna se forjou primeiro em rupturas, a primeira delas da epidemiologia clássica e o multicausalismo linear, em seguida, diante do modelo empírico funcionalista da epidemiologia ecológica e agora diante da epidemiologia dos chamados determinantes sociais da saúde. Creio que temos que diferenciar os dois casos e é urgente, na minha opinião, que o Isaac assuma essa discussão profunda, como se está formulando agora, para que se ponha atualizado com uma visão de grande prazo, que ele diga a luta dos Ministérios da Saúde que estão desenvolvendo toda a região. Há uma luta, um choque histórico, e um desses choques entre a visão da determinação social quanto à visão dos determinantes sociais. Eu lamento que nisso tenhamos que divergir com caros amigos, mas eu creio que a vida me está ensinando cada vez mais que temos que deixar claro, e se temos uma paixão, temos que dizê-la claramente, porque, caso contrário, para poder manter uma funcionalidade das coisas, me parece que estaríamos cometendo um erro. Então, temos que ir em direção a uma intersetorialidade, mas é uma nova intersetorialidade ética, onde creio que o triângulo da uma nova política é uma ferramenta de trabalho interessante, porque temos que ter um projeto político de ruptura para a saúde. Não pode ser um projeto construído em torno de um estado de governança e uma série de metas do milênio. Creio que essas metas, se estabelecemos, têm que ser um produto posterior ao que é um projeto de ruptura com respeito a essa civilização que nos afoga
e que faz com que já não é apenas a necessidade de um projeto de liberação de classes, porém um projeto de liberação civilizatório, é a derrota final do capitalismo e não de pretender um capitalismo verde e um capitalismo amigável e humano, quando estamos vendo que eu vi um artigo na semana passada, centenas de milhares de hectares que os grandes capitais transnacionais estão comprando no Canadá, o país de mais profundo desenvolvimento do direito social e de saúde nas Américas. Então, onde podemos falar de um discurso se não temos um projeto político? E temos que ter um bloco social com as organizações para que logremos uma governança, uma participação soberana de base popular. Não confundir a tomada de poder, como fizeram os socialismos existentes na Europa, a tomada de poder político, confundir com o verticalismo tecnocrático da extrema-direita. Temos que ter redes profundas em que o governo tenha base social, em que os diretores sejam organização popular, organização social, os mandatários sejam apenas executores e, obviamente, uma profunda capacidade científica e técnica. Então, creio que, para tanto, é que nos servem ferramentas diferentes, não aquelas mesmas ferramentas de antes. E temos que ir a uma rearticulação com a clínica. A clínica e o serviço de saúde são uma ferramenta fundamental. No documento que mandamos a vocês, fazemos uma proposta de como articular uma visão de epidemiologia crítica com uma clínica integral e a aplicação e incorporação de terapias integrativas e na construção global do direito à saúde, onde, por um lado, se prevê, se protege, se promove e repara a vida e a técnica cura, na ordem individual, promove as pessoas em articulações, porém dentro de uma proposta de um projeto realmente emancipador. E é por essa razão, e aqui que eu chego, essa é a parte mais interessada, se quiserem, no melhor sentido da minha participação, chegamos a essa parte final, onde eu convido a vocês, e aqui eu lhes proponho formalmente a Oscar e aos companheiros da Fiocruz, meu grande amigo Paulo Gadelha, que nos ajudem. Vocês são uma contraparte fundamental de apoio para que possamos ir juntos com o público, com os ministérios de saúde, trabalhar essas visões novas e derrotemos a adoção de paradigmas do norte positivista, porque o norte também tem gente crítica, mas o norte positivista como critérios do que é o desenvolvimento da saúde pública. Estamos nos organizando para o mês de novembro uma oficina de doutorado junto com a Universidade Andina, a Universidade Nacional da Colômbia e o Ministério da Saúde. A senhora ministra está de acordo e vai abrir o evento conosco, a Fiocruz, a Universidade da Colômbia Britânica, e estabelecemos um sonho de que o Isaac se una a esse processo e nos ajude a fortalecer uma oficina de trabalho onde esses elementos, de forma respeitosa, de nos ouvir, de ouvir as potencialidades dos diferentes paradigmas, possamos levar a programas de docência e a programas de pesquisa e docência, que o que estamos fazendo com o apoio do próprio Ministério da Saúde, uma nova mestrado de epidemiologia na América Latina, dá um grande número de núcleos de pessoas que fazem o trabalho e que temos que ouvi-los para que possamos chegar a uma conclusão pública, universitária, oficial universitária, e entender que a única coisa que interfere com o nosso aprendizado é a educação que nos deram no centro de treinamento, que trabalha com paradigmas tradicionais. Temos que derrotar tais paradigmas com um pensamento soberano, autárquico, com um pensamento contra-hegemônico, que junto com essa riqueza da última saúde pública, todos os pensamentos críticos que a humanidade já gerou para derrotar o capitalismo e a acumulação de capital, a qual vejo no meu país, cada vez quanto mais eu pesquiso, eu vejo com mais clareza. Aí está o grande problema. Uma civilização em que não apenas podemos dizer que temos que superar a barreira das classes, as grandes diferenças de classe, direito à saúde, porém que temos que lutar
pela sobrevivência da mais ameaçada das espécies, que é a espécie humana. E para isso, as entidades públicas, as universidades públicas, temos que ir a um conhecimento crítico, a geração de instrumentos técnicos. Eu falei a Palio Cadela, sonho de que possa trabalhar de mais próximo à Fiocruz e outros grupos brasileiros naquilo que é a certificação de uma produção como elemento de integração regional. As ferramentas para o controle social, os mecanismos de construção intercultural e interdisciplinar e, em geral, com base nisso, o empoderamento democrático da saúde pública da coletividade. Em função disso, temos que ficar claro que a ciência, a saúde coletiva, como qualquer outra operação simbólica, são uma expressão transformada, subordinada, transfigurada e algumas vezes irreconhecíveis das relações de poder de uma sociedade. Companheiros, os senhores sabem muito bem, os senhores que são lutadores sabem muito bem que o que eu estou dizendo não podemos fazer ignorar os grandes sistemas. Em função disso, é que eu lhes convido a nos apoiar nesse trabalho. Vamos estar fazendo e estou pronto para participar com vocês na medida em que seja necessário em todos os debates e discussões. Muito obrigado pelo privilégio de me abrir nesse fórum fundamental que eu